Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da liturgia da palavra da Igreja Católica Apostólica Romana. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar, vamos neste momento nos dedicar à palavra de Deus, à audição da palavra de Deus. Liturgia da palavra da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. 17 de junho de 2021, quinta-feira, 11ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada. Ouvi, Senhor, a voz do meu apelo, tende compaixão de mim e atendei-me. Vós sois meu protetor, não me deixeis, não me abandoneis, ó Deus, meu Salvador. Trecho do Salmo 26, versículos 7 e 9. Oração do dia. Ó Deus, força daqueles que esperam em vós, sede favorável ao meu apelo, e como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme a vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura, leitura da segunda epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos do 1 ao 11. Irmãos, oxalá pudesseis suportar um pouco de insensatez da minha parte. Na verdade, vós me suportais. Sinto por vós um amor ciumento, semelhante ao amor que Deus vos tem. Fui eu que vos desposei a um único esposo, apresentando-vos a Jesus Cristo como virgem pura. Porém, receio, como Eva foi enganada pela esperteza da serpente, também vossos pensamentos se corrompam, afastando-se da simplicidade e purezas devidas a Cristo. De fato, se aparece alguém pregando outro Jesus, que nós não pregamos, ou prometendo um outro Espírito, que não recebestes, ou anunciando um outro Evangelho que não acolhestes, vós os suportais de bom grado. No entanto, entendo que em nada sou inferior a esses superapóstolos. Mesmo que eu seja inábil na arte de falar, não sou quanto à ciência. Eu vou-lo tenho demonstrado em tudo e de todas as maneiras. Acaso cometi algum pecado pelo fato de vos ter anunciado o Evangelho de Deus gratuitamente, humilhando-me a mim mesmo para vos exaltar? Para vos servir, despojei outras igrejas, delas recebendo o meu sustento. E quando, estando entre vós, tive alguma necessidade, não fui pesado a ninguém, pois os irmãos vindos da Macedônia supriram as minhas necessidades. Em todas as circunstâncias cuidei e cuidarei ainda de não ser pesado a vós. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, essa minha glória não me será arrebatada nas regiões da Acaia. E por quê? Será porque não vos amo? Deus o sabe. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 111. Versículos do 1º ao 2º, 3º ao 4º, 7º ao 8º, refrão 7º-A. Vossas obras, ó Senhor, são verdade, são justiça. Repitamos. Vossas obras, ó Senhor, são verdade, são justiça. Eu agradeço a Deus de todo o coração, junto com todos os seus justos reunidos. Que grandiosas são as obras do Senhor, elas merecem todo o amor e admiração. Vossas obras, ó Senhor, são verdade, são justiça. Beleza e esplendor são
os seus feitos. Sua justiça permanece eternamente. O Senhor, bom e clemente, nos deixou a lembrança de suas grandes maravilhas. Vossas obras, ó Senhor, são verdade, são justiça. Suas obras são verdade, são justiça. Seus preceitos, todos eles, são estáveis, confirmados para sempre pelos séculos, realizados na verdade e retidão. Vossas obras, ó Senhor, são verdade, são justiça. Repitamos. Vossas obras, ó Senhor, são verdade, são justiça. Aleluia, 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 aleluia. É a aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, aleluia. Recebestes um espírito de adoção, no qual clamamos, Abba, Pai. Recebestes um espírito de adoção, no qual clamamos, Abba, Pai. Romanos capítulo 8, versículo 15. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 6, versículos do 7 ao 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, edificando, mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as falhas que vós cometestes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Seja feita a vossa vontade. Mateus capítulo 6, versículos do 7 ao 15. É estranho como um ato essencialmente religioso, a oração, possa ser o campo de tantos desvios, tantos enganos, tanta corrupção. As tribos primitivas oferecessem iscas para amansar os espíritos e os orixás, entende-se, mas um cristão fazer da oração uma ferramenta para dobrar Deus diante de suas próprias vontades não dá para entender. Entretanto, ainda existem cristãos dispostos a rezar para dobrar a Deus, dominá-lo por meio de orações de poder, cujo efeito seria automático, sem perceber que estão confundindo a vida de oração com o exercício da magia. Neste evangelho, o pedido dos próprios discípulos, conforme Lucas 11, versículo 1, neste evangelho, a pedido dos próprios discípulos, Jesus de Nazaré nos ensina uma oração em que os filhos se dirigem a um pai. É a oração dominical ou o Pai Nosso.
Nela, expressamos 3 aspirações e fazemos 3 pedidos. Do mais profundo do fiel brotam as aspirações pela santificação do nome de Deus, pela vinda do reino e pelo cumprimento da vontade divina aqui na terra, tal como se cumpre no céu. E seguem as súplicas pelo pão cotidiano, o essencial, pelo perdão de nossos pecados e pela libertação do maligno. Se Jesus nos ensina a rezar assim, é porque tudo isto está de acordo com a vontade do Pai. E seria loucura total pretender que uma oração nossa, mais engenhosa e sábia, pudesse forçar Deus a fazer alguma coisa que ele mesmo não quer. Pois acontece cristãos que rezam para que o Senhor onipotente faça a vontade deles. Como observa o exegeta Herbert Rausch, toda petição é vã se não se inspirar nas verdadeiras necessidades que Deus conhece e revela, que não se atenha ao dom de Deus e ao cumprimento de sua vontade. Aqui também trata-se da justiça do reino, que se cumpre em Jesus Cristo, e não aquela que o homem natural acredita realizar. A verdadeira oração é uma ação de Deus no homem, e não uma ação do homem sobre Deus. Ridícula pretensão a nossa se pretendemos orientar Deus sobre o que fazer em nossas vidas. Ele sabe o que fazer. A oração se torna autêntica quando aquele que reza se declara disposto a cumprir os desígnios do Senhor. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, guia-me na senda reta. Salmo 27, versículo 11. O exemplo perfeito de oração, Jesus nos ensina. Retificando, o exemplo perfeito de oração, Jesus nos deu em sua agonia. Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice. Mas não se faça a minha vontade, sim a tua. Lucas 22, versículo 42. Fica bem claro, toda preferência nossa, todo impulso pessoal, toda conveniência fica subordinada a uma vontade maior que a vontade do Pai. E seria um absurdo imaginar que nossa vontade fosse mais eficaz e justa que a vontade de Deus. Logo antes da comunhão, rezamos o Pai Nosso. É que, entrando em simbiose com Jesus, o Filho, nós também somos filhos dispostos a cumprir a vontade do Pai. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Meu Deus, que eu cumpra a tua vontade. Salmo 40, versículo 8. Vamos agora ao santo do dia. Da minha parte, vocês podem utilizar à vontade, livremente, tudo que está nos meus endereços eletrônicos. Mas o texto a seguir eu quero dizer que é do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. Agora, da minha parte, vocês podem utilizar livremente no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. Usem à vontade para tentar salvar o maior número de almas possível. Santo do dia 17 de junho, São Ranieri de Pisa. Ranieri nasceu em Pisa Ranieri nasceu em Pisa no ano 1118. Era filho único de uma família tradicional de nobres mercadores riquíssimos. A sua educação foi confiada ao bispo para que recebesse boa formação religiosa e para os negócios. Porém, Ranieri, mostrando forte inclinação artística, preferiu estudar lira e canto. E para desgosto dos pais, ele se entregou à vida fútil e desregrada, apreciando as festas da corte onde se apresentava. Com isto, tornou-se uma figura popular e conhecida na cidade de Pisa.
Aos 19 anos de idade, impressionado com a vida miserável dos pobres da cidade e percebendo a inutilidade de sua vida, decidiu mudar. O eremita Alberto de Córcega o estimulou a voltar-se para a vida de valores cristãos e a serviço de Deus. Foi assim que Ranieri ingressou no mosteiro de São Vito, em Pisa, como irmão leigo. Depois de viver até os 23 anos de idade, recolhido como solitário, doou toda a sua fortuna aos pobres e necessitados e partiu em peregrinação à Terra Santa. Ali permaneceu por 14 anos. Vestido com roupas pobres, vivendo só de esmolas, Ranieri lia segredos nos corações, expulsava demônios, realizava curas e conversões. Olha que história, hein? Já com fama de santidade, em 1154 retornou a Pisa e ao mosteiro de São Vito, sempre como irmão leigo. Em pouco tempo se tornou o apóstolo e diretor espiritual dos monges e dos habitantes da cidade. Segundo os registros da igreja, os seus prodígios ocorriam através do pão e da água benzidos, os quais distribuía a todos os aflitos que o solicitavam, o que lhe valeu o apelido de Ranieri d'Água. Ranieri morreu no dia 17 de junho de 1161 e foi proclamado padroeiro dos viajantes e da cidade de Pisa. Reflexão. Celebramos hoje a vida de um homem que, depois de tantas desventuras, encontrou o caminho da santidade ao unir-se profundamente a Jesus Cristo e aos mais pobres. Ranieri, cuja vida destacou-se pelos dons de cura, foi muito mais que um simples milagreiro. Sua presença entre os pobres e sofredores foi grande testemunho que ele nos deixou. Possamos também nós encontrar no serviço ao próximo o objetivo de nossa vida. Oração. São Ranieri de Pisa, vós que durante toda a vida realizastes curas e conversões e que ainda hoje atende às preces dos que vos procuram, peço vossa intercessão por todos aqueles a quem amamos, para que encontrem o caminho da cura, da conversão, da libertação. Assim seja. São Ranieri de Pisa, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá, creia, acredite. Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem os evangélicos ou protestantes, não importa, somos todos irmãos. E o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele vai voltar. E a nossa esperança é que ele nos leve para a vida eterna, onde viveremos para sempre com a felicidade em plenitude. E o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Shalom!